Então, agora, voltando, eu queria agradecer ao Paulão a oportunidade de falar aqui nesses encontros das sextas-feiras. Tá? É um prazer falar com os colegas da turma. Tá? Eu até acho que o convite é muito mais uma retaliação, porque eu andei sugerindo colocar o Assis e o Vieira de Carvalho aí na relação. Ele disse, você sugere os outros, então entra você também. E é uma responsabilidade muito grande, que a apresentação que o Vieira de Carvalho fez 15 dias atrás foi de altíssimo nível. Tá? Vou me esforçar para fazer alguma coisa no gênero. Tá? Conviver com a turma do ITA, acho que é uma coisa muito interessante. Quer dizer, o ITA foi, para mim, muito mais do que uma escola de engenharia, uma escola de vida. Tá? Aqueles 5 anos que nós vivemos ali, na amizade, nas dificuldades, resolvendo os problemas conjuntos e tudo, me fazem muito lembrar, quer dizer, sem considerar, sem querer comparar as nossas dificuldades com as dificuldades daquele regimento lá do Airborne, do 101 Airborne, lá do Band of Brothers. Aquilo, as dificuldades reuniram, e eu vejo muita similaridade. Quer dizer, nós também, períodos de trotes, dificuldades, os adiamentos de prova, problemas com os professores, dificuldades de representação de turma, questionamentos, essas coisas todas nos uniram muito, e eu acho que isso é muito interessante. A gente vê, toda vez que a gente se encontra nesses encontros de turma, a gente vê uma amizade, uma confiança, um respeito, e, sem dúvida nenhuma, a disciplina consciente é muito importante em tudo isso. Tá? Então, eu agradeço muito essa oportunidade, e em relação ao ITAEX, que é, no fundo, o motivo do nosso encontro aqui, eu tenho cada vez mais me impressionado positivamente com o que está acontecendo no ITAEX. Outro dia eu participei da caravana conduzida pela professora e pelos professores do ITA, lá, o Loures e o outro, não me lembro o nome, nem me lembro da professora, mas achei de altíssimo nível, e eu vejo o ITAEX restabelecendo o princípio original do ITA. Quer dizer, sempre me disseram que quando o Montenegro foi criar uma escola de engenharia aeronáutica e foi buscar professores no MIT, foi para fazer alguma coisa bem diferente do que se fazia no Brasil em termos de escola de engenharia. Dá um caráter muito mais objetivo, com foco efetivamente nas necessidades e nas possibilidades do Brasil. E eu acho que o ITAEX está tentando recuperar, trazer este espírito de volta para o ITA. Tá? Feita essa introdução, eu quero só dizer a você o seguinte: eu vou conduzir essa apresentação, nada assim muito formal. No momento que vocês quiserem discutir qualquer ponto, perguntar, esclarecer, estão aberto, não tenho nada, nenhum roteiro. Eu vou procurar seguir a coisa falando um pouco da razão de eu ser engenheiro, tá? E porque engenheiro do ITA. Depois, a minha trajetória profissional, talvez não seja uma coisa assim muito excepcional, é bastante normal, acho que é bastante convencional em termos de uma trajetória de engenheiro, mas é bastante diversificada. Tá? Eu, semana passada, vi o Leonardo, Natália, falando do problema com o Qualia, falando de problemas estatais e empresas privadas, e eu trabalhei 10 anos numa empresa estatal, depois eu trabalhei na iniciativa privada, Capital Nacional, depois trabalhei em empresas de engenharia tradicionais, depois eu trabalhei por conta própria, como autônomo, mas trabalhando para empresas internacionais. Eu acho que a única formação que eu realmente não tenho no meu currículo é trabalhar numa multinacional, como o Vitor falou, e como, não me lembro mais quem falou, da crueldade que fazem com os funcionários nas multinacionais. Tá? A engenharia, para mim, até o Porto sabe disso, quer dizer, eu sou a 4ª geração de engenheiros. Meu bisavô era engenheiro, participou do projeto da Estrada de Ferro Madureira-Mamoré. Tá? Meu avô era engenheiro, até por curiosidade, ele teve um sócio no início do século passado, que era um descendente, ou um alemão, vindo da Alemanha,
Emil Odebrecht. Eles foram sócios construindo coisas de concreto armado no Nordeste brasileiro. Tá? Depois a sociedade se abriu, meu avô foi trabalhar em outro setor, e o Emílio Odebrecht, que é o patrono aí da família, foi para Salvador, onde criou efetivamente a Odebrecht e desenvolveu tudo. A sorte é que, como diz meus irmãos, quer dizer, ele podia estar rico ou podia estar com uma tornozeleira eletrônica, aí por aí, de forma que... Mas vale como registro, isso tá, se vocês forem no site da Odebrecht, tem lá, aí eles mencionam que o primórdio, lá os primórdios, foi Isaac Gondim e Odebrecht Construções, ou coisa parecida. Tá? Então, fazer. Meu pai, aos 17 anos, saiu de Recife, veio para o Rio, morar numa república, porque ele queria fazer engenharia elétrica, que não existia em Recife naquela ocasião. Tá? Isso, se você for 30 e poucos, 35, 37, era assim, bem o edge da tecnologia, falar em engenharia elétrica, e ele veio para o Rio fazer engenharia elétrica, acho que era a Universidade do Brasil na ocasião, depois virou a Escola Nacional de Engenharia, e hoje é o FRJ. E começou a namorar e casou com uma colega. Então, meu pai e minha mãe são engenheiros. Quer dizer, meu pai era engenheiro, minha mãe, com 100 anos, 100 e poucos anos, ainda é viva, mas certamente não é mais engenheira. Ela fez engenharia industrial química. E os 3 filhos também são engenheiros. O meu irmão mais velho, engenheiro aeronáutico, formou-se no ITA em 69. Eu fiz eletrônica no ITA, me formei em 73. E o meu irmão caçula, ele é engenheiro mecânico, não se formou. Ele acabou se formando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Mas meu filho é a 5ª geração. Meu filho se formou no ITA na turma 2000, engenheiro eletrônico também. Então, esse é o filho mais velho. O segundo filho é cirurgião e a filha é veterinária. Quer dizer, acho que o problema, aquela distorção de cromossomas ou genética, eu acho que está talvez resolvido, atendido. Tá? O filho mais velho, eu sempre brincava com ele, que ele, como médico, ia tratar da mãe, a filha, como veterinária, ia tratar do pai. Aí ela foi fazer especialização em animais selvagens. Tudo bem, mas aí fez uma tese de mestrado em antas, quer dizer, tapir terrestres, quer dizer, aí já está demais. Aí não, aí se você está tendo que estudar anta para tratar do pai, aí já está exagerando, não é nada disso. Tá? A engenharia, para mim, sempre foi assim um caminho, porque uma das coisas que me motivava muito era a curiosidade de entender como é que as coisas funcionavam. Tá? Eu, em casa, qualquer coisa que tivesse um parafuso e uma chave de parafuso, eu tratava de desmontar para entender como é que a coisa era por dentro. Tá? Relógio, despertador, máquina de lavar, essas coisas todas, era assim o hobby, obviamente, desmontar, entender como é que as coisas funcionavam, e chegava um determinado momento que, obviamente, montar já não tinha tanta motivação nem disponibilidade. Então, minha mãe dizia, você é um desmantelador das coisas, não sei o quê, que desmonta e não monta, vai largando as coisas desmontadas e tudo. E havia umas coisas que eu desmontava e não conseguia entender como funcionavam. Tá? Você abria um rádio, daqueles rádios antigos, cheios de válvula, com uma opção de coisas lá, e você não entendia, nada se mexia. Quando se mexia, era aquele conjunto de chapas, uma se entrando no meio da outra, que se movimentavam quando você mexia no botão da sintonia, e por que aquilo funcionava? Então, a eletrônica passou a ser assim, uma meta para poder entender aquilo que eu não conseguia entender simplesmente olhando e mexendo. Né? Como é que um rádio, como é que uma televisão, como é que um radar, me lembro bem aquele negócio, como é que uma grade de galinheiro é capaz de detectar a presença de objetos, de outros negócios e tudo. Então, a engenharia e a engenharia eletrônica foram coisas que estão presentes há muito tempo. Eu não tenho assim, a possibilidade, a ideia de quando é que eu achei que eu seria um engenheiro e quando eu entraria no ITA. Tá? Mas eu tenho bem lembrado uma dessas exposições de semana da ASA, no saguão do aeroporto Santos Dumont, tinha lá uma exposição da aeronáutica, que nós fomos visitar. Meu irmão era fascinado por avião, então, volta e meia, a gente ia ao aeroporto para ver avião,
e tinha uma exposição da Semana da Asa e tinha um stand do ITA, que eu me lembro bem que tinha lá uma célula fotoelétrica, então você conseguia interromper uma célula fotoelétrica com a mão e alguma coisa acontecia. Então, e meu pai dizia, o ITA é uma grande escola de engenharia, famosa, excelente, não sei o quê. E meu irmão, fascinado por fazer engenharia aeronáutica, sempre falou no ITA. Mas ele sempre questionou muito, ele sempre dizia que ele só foi para o ITA porque queria fazer aeronáutica e só tinha aeronáutica no ITA naquela ocasião. Que se fosse fazer eletrônica, ele faria em alguma escola de engenharia no Rio, não ia se dispor aí para São José dos Campos e para o ITA para fazer. Eu discordo disso, eu acho que o ITA não é uma simples escola, como eu já disse, não é uma simples escola de engenharia, é uma universidade de vida, efetivamente. A vida no campus universitário, de convívio com os colegas, com os professores, sempre foi alguma coisa muito, muito importante para mim e eu gostei muito, quer dizer, períodos difíceis, momentos de grande realização, de algumas frustrações durante o ITA, mas eu acho que em termos de formação eu tenho um carinho muito grande pela escola. Ainda no tempo do fundamental, eu e o Pedro Flora Carvalho, o João Balinha, fizemos um programa de iniciação científica lá no laboratório, no subsolo lá da física, com o professor Darwin Bassi. Nós tínhamos o desenvolvimento de um laser a argônio, ele não chegou a entrar em ressonância, não funcionou, mas nós aprendemos um bocado sobre vários aspectos. O Darwin era uma pessoa muito interessante e eu gostava muito. E da eletrônica, quer dizer, eu dirigi muito a minha formação para a parte de automação e controle. Quer dizer, me lembro dos cursos de análise de sistemas, nós tivemos lá o professor Descartes, tivemos, acho que o Bogaert também, que eram professores de física, e pouco digital. Aí tem até o professor Folkman, que foi o professor de eletrônica digital que a gente teve no 5º ano lá, um curso muito interessante, muito bom. Tá? Inclusive, eu me lembro ele dizer, não vou ensinar circuitos porque isso ultrapassa, deixa de existir num instantinho. Vou ensinar o embasamento matemático. Nós ficamos lá vendo toda a teoria de autômatas e máquinas sequenciais, foi muito interessante. O meu trabalho, quer dizer, no 5º ano, eu consegui um estágio em Furnas centrais elétricos, aqui no Rio. Foi uma experiência muito interessante, e eu costumo brincar que, para mim, foi um choque de 10 a sexta. Quer dizer, a gente está lá fazendo eletrônica, trabalhando com volts, watt para cá, watt para lá, ampere aqui, ampere ali, e de repente fala-se megawatt, kilovolt, quiloampere, assim, com uma maior facilidade. Então, eu fazia um estágio segundas e terças-feiras, horário integral, era o único estagiário que fazia isso, normalmente o estagiário trabalhava meio-dia, os 5 dias de semana, e eu fazia horário integral durante o período das férias, tanto a semana de férias quanto o período de férias. E eu era assim, um bicho um pouco diferente, porque, de uma maneira geral, todos os outros estagiários que trabalhavam lá naquela ocasião eram engenheiros elétricos da área de potência. Tá? A divisão em que eu estava fazendo estágio tinha um grupo de análises, estudos de proteção de sistema elétrico, outro de estudos elétricos para fazer a parte de planejamento e operação mesmo, e tinha um grupo de automação e controle, onde eu trabalhei efetivamente. E foi muito, muito interessante, inclusive porque aquele negócio, acabei sendo o especialista em assuntos aleatórios. Quando não era de uma coisa ou de outra, eu trabalhei essa divisão, era chefiada por um ex-professor da PUC, dessa área de automação e controle, que sempre me gostava muito, prestigiou muito, e foi muito enriquecedor. E esse momento, depois, eu fui efetivado em 74, eu fui efetivado em Furnas. E há um episódio que eu acho que é interessante, porque o setor elétrico, naquele momento, a operação do sistema elétrico estava passando por uma grande revolução, em função de um blackout que houve no dia 9 de novembro de 1965 no Nordeste americano. Tá? Houve um blackout gigantesco, atingiu 30 milhões de pessoas e teve uma duração de, no mínimo, 13 horas. Teve lugares que ficou mais do que um dia apagado
E o motivo desse blackout foi uma besteira, quer dizer, foi um erro de setagem de um relé de proteção de uma subestação no Canadá, lá em Ontário. Mas o que é interessante observar esse blackout é que o que aconteceu? O sistema elétrico, você tem uma usina e tem as cargas, tem outra usina e as cargas. Aí seria interessante, eles se conectam. E aí eles vão se conectando e ao longo de décadas o sistema elétrico foi sendo composto, tá? Sem absolutamente nenhum problema. Tá? De repente, houve um problema e houve uma sobrecarga numa usina que desligou. Eram 5h30 da tarde, hora local, de um dia relativamente frio, tá? E houve uma sobrecarga que uma usina desligou. E aí outra usina desligou, aquilo como fosse um efeito dominó, todas as usinas que estavam interconectadas caíram, se desligaram por proteção para evitar sobrecarga e queima. Tá? E aí os operadores começaram a fazer o quê? A ligar as usinas. Elas ligavam e entravam em sobrecarga. Ligavam, entravam em sobrecarga. Então, com todo o Nordeste, 30 milhões de pessoas sem energia elétrica, numa noite, havia inclusive pavor. Meu sogro e minha sogra estavam em Manhattan nesse dia, comentavam que havia um espírito, muita gente falava que tinha sido um ataque de marcianos que tinham sugado energia das redes de transmissão, não sei o que eles sentiam um certo pavor, um desconhecimento das coisas, e os operadores tentando entender como é que iam ligar aquele negócio. Quer dizer, ligavam uma, desligavam por sobrecarga, não sei o quê, e ao longo desse tempo desenvolveu-se uma teoria de isolar. Desliga-se tudo. Desliga-se, isola-se as cargas e faz-se o conceito de ilhamento, e aí você vai ligando uma usina com a sua carga, uma outra usina com a carga, quando está estabilizado, você conecta, e aí desenvolveu-se uma teoria em 12 horas de restabelecimento de sistema elétrico de potência que levou muitos estudos. O meu trabalho de graduação dentro de Furnas foi um simulador de grandes sistemas de potência de grande escala sob o aspecto de controle de carga e frequência. Né? A carga e a frequência devem ser controladas porque se você tiver um desbalanceamento entre a geração e a carga, obviamente, ou você vai tirar isso da onde? Da inércia. Você tem uma inércia grande girando as máquinas, os geradores, as turbinas e tudo, tem uma energia cinética rotacional e ela entrega essa energia ao sistema elétrico sob forma de perda de frequência, perda de velocidade. E vice-versa. Se você tem um excesso de geração, a frequência sobe. Então, você tem que regular primariamente e secundariamente a carga e a geração de tudo isso. Esse foi um trabalho inicial feito dentro de Furnas, num momento bastante interessante, tá? Que foi muito enriquecedor, e eu tive a possibilidade de trabalhar muito em setagem, em ajuste e identificação de reguladores primários de usinas. Viajei, tive muitas usinas hidráulicas aí, Furnas e tudo. Esse problema também do blackout estabeleceu a necessidade de você ter sistemas de aquisição de dados. Furnas tinha comprado um sistema da Westinghouse, tá, para fazer a coleta através de linhas de comunicação de informações analógicas e de estado em 29 usinas e subestações que compunham o sistema elétrico de Furnas. Então, você tinha a cada 4 segundos essas informações atualizadas sendo apresentadas nos monitores dos operadores. Esse processo estava em fase de implantação e eu fiquei à frente de instalar, quer dizer, de acompanhar a instalação desse hardware. Fui depois até aos Estados Unidos, passei 6 meses nos Estados Unidos, lá na Westinghouse, fazendo cursos e acompanhando, né, esse trabalho, e foi muito enriquecedor. Outra coisa interessante também é que a Eletrobras estava, nesse período que eu fiquei em Furnas até 83, foram 10 anos, de 74 a 83. Eu participei também, a Eletrobras criou o CEPEL, que era um centro de pesquisa de eletricidade e energia elétrica, e tinha um grupo de eletrônica digital, que olhava para os equipamentos da Westinghouse, principalmente os terminais remotos de aquisição de dados. Nós tínhamos um terminal de aquisição de dados em cada subestação, em cada usina,
todos feitos aí em lógica discreta, quando muito um DTL ou TTL, e eles resolveram fazer a mesma coisa, as mesmas funcionalidades, usando microprocessadores. Tá? Naquela ocasião, você tinha o 8080, depois o 8085, 8086, e isso deu origem a uma família de produtos que depois foram industrializados aqui no Brasil e atenderam muito a muitas empresas de energia elétrica. Tá? Então, eu tinha também muito contato com o CPEL, eles vinham muito a Furnas para conversar, discutir as especificações, os detalhes produtivos e tudo, eu ia muito ao CPEL também acompanhar os testes e tudo, então foi um período bastante interessante. Outra coisa também que aconteceu nesse período de 10 anos, que eu acho que foi muito interessante, a Itaipu estava em construção, tá? E Itaipu teve sempre um problema que era o Paraguai. O Paraguai tem uma frequência de 50 Hz, o Brasil 60 Hz. Então havia uma negociação muito intensa entre o Brasil e o Paraguai e discutia-se muito a possibilidade do Brasil bancar, assumir a conversão de frequência do Paraguai inteiro. Tá. O Brasil, se você retroagir um pouco, tinha tido 50 e 60 ciclos em alguns lugares. Alguns lugares eram 50, alguns lugares eram 60 ciclos, porque era muito em função das empresas que traziam. Quando a empresa era uma empresa de origem europeia, trazia 50 ciclos, equipamento de 50 ciclos, e quando era a origem americana, 60 ciclos. Tá. Inclusive, dizem que o Brasil hoje é 60 ciclos, porque o primeiro grande gerador que ia ser de 50 ciclos para ser instalado em Minas Gerais foi a pique, quando o navio Lusitânia foi torpedeado na Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, se não tivesse sido esse torpedeamento, esse gerador teria chegado a Minas Gerais, teria sido instalado, e você teria uma quantidade muito grande de geração em 50 ciclos, e provavelmente o Brasil todo seria 50 ciclos. O navio foi a pique, tiveram que encomendar um outro gerador, e aí já encomendaram de 60 ciclos, e aí a coisa mudou o caminho. Mas a ideia era, banca-se todos os custos e a dificuldade de transformar o Paraguai, que era pequenininho, não tinha nenhuma expressão, em 60 ciclos. Isso encontrava certamente uma resistência da Argentina, que é 50 ciclos, e não queria ela ficar diferente, perder o mercado ao paraguaio, e o Paraguai entrou numa jogada de vender caro. Cada vez que havia um giro, uma mesa de negociação se colocava, tinha alguma coisa, uma vantagem a mais que eles queriam. E aí eles queriam que o Brasil financiasse a instalação de uma indústria siderúrgica no Paraguai, eles queriam que o Brasil financiasse a construção de uma usina hidrelétrica no afluente do Rio Paraná também. Queriam não sei o quê, queriam os excedentes de equipamentos militares e tudo. Então, em cada reunião havia. Aí o ministro de Minas e Energia do Brasil, não vou dizer o nome, foi convidado pela ASEA, que era um dos potenciais fornecedores de sistemas de transmissão em corrente contínua, aí a Suécia, e quando ele voltou, bateu o martelo que não ia se fazer conversão nenhuma de frequência, ia se fazer a transferência, a transmissão de metade da energia de Itaipu para São Paulo em links de corrente contínua. Ninguém sabia, ninguém conhecia corrente contínua, e o chefe do meu departamento um dia me chamou e disse: Gondim, o ministro definiu que vai ser corrente contínua. Ninguém conhece nada. Você vai dar um curso sobre corrente contínua para os superintendentes e diretores de Furnas. Mas eu não sei também. Dane-se, estude. Se enterre na biblioteca, vá ao CPEL, procure gente que conheça, forme uma equipe. Tá bom, me dá 3 meses. 3 meses não, te dou 3 semanas. Aí foi um desespero. Tá? Mas é aquele negócio, especializado em assuntos aleatórios. Faz qualquer coisa, o que ninguém sabia caía para mim. O que era muito bom, eu tinha um potencial de aprendizado, e realmente eu fiz esse curso, foi o primeiro contato que eu e alguns engenheiros que trabalhavam comigo tivemos em transmissão em corrente contínua, interessantíssimo.
Depois eu fui mandado ao Canadá acompanhar o comissionamento do segundo bipolo do sistema de transmissão de Nelson River, tá? Coisas impressionantes, você imaginar pontes retificadoras com, sei lá, milhares de tidistores em série, de grande capacidade, refrigerados a água, você imaginar tidistores refrigerados a água, tá? Monitoramento de unidade por unidade é uma coisa bastante interessante. E outra coisa também que estava acontecendo nessa época, o grupo coordenador da Operação Interligada, o Brasil estava se interligando, as diversas empresas brasileiras de energia elétrica estavam se interligando, o Sudeste já estava todo interligado, o Nordeste estava com vias de interligar, o Norte também com perspectiva de usinas de Tucuruí, quer dizer, se falava uma interligação e havia um grupo de coordenação da Operação Interligada, liderado pela Eletrobras, e eles achavam que essa coordenação somente em termos de planejamento e análise pós-operação era insuficiente, eles queriam fazer uma coordenação em tempo real e eles queriam fazer um Centro Nacional de Despacho de Carga, que seria em Brasília, o famoso despachão, que são os primórdios do que é hoje o ONS. O ONS hoje tem 4 centros de despachos, um aqui no Rio, tem um em Brasília, que é o nacional e que pega a parte norte e centro-oeste, tem uma em Florianópolis pegando a parte da região sul, tem um no Rio aqui pegando a parte leste, tem um em Recife que pega todo o nordeste. Tá? Então, a Eletrobras queria esse despacho e com isso forçou as empresas a fazerem, que ela não ia se ligar diretamente às usinas e subestações, mas esses dados iriam ser adquiridos nos centros de controle das diversas empresas. Isso pressionou as grandes empresas de geração e transmissão de energia elétrica a fazerem sistemas modernos. E a CHESF fez uma concorrência que foi ganha por um consórcio da Lidze Northrop com a Elebra. E eu fui convidado a sair de Furnas e ir para a Elebra para gerenciar um departamento de sistemas de grande porte. Depois de algum tempo, a gente fez uma fusão dos sistemas com os equipamentos, então toda essa parte de controle, a parte técnica, de parte de automação e controle na Elebra Telecom, esse com é com N, porque é controle, telecomunicações e controle, a Elebra tinha, sei lá, 7 ou 8 Elebras correndo em paralelo, eu fiz a parte de gerenciamento. E aqui eu queria até pensar, quer dizer, quando eu saí de Furnas e fui para a Elebra, eu vi o contraste de uma empresa estatal para uma empresa de capital privado. Tá? Uma coisa muito interessante, eu acho que a empresa estatal, até eu gostaria, o Natália está aí, o Qualia não está aí, mas eu acho que a estatal tem uma importância grande, muito grande, no momento do desenvolvimento, tá? Mas ela não tem uma estrutura de custos, ela não se preocupa com custos. Então, com o passar do tempo, ela deixa de ser interessante. Ela quebra o gelo, ela estabelece alguma coisa em algum momento, mas ela não tem estrutura para continuar sobrevivendo muito tempo. Então, o que aconteceu na Embraer, né, eu acho que é uma coisa muito interessante. Quer dizer, a implantação de uma indústria aeronáutica precisava ser alguma coisa suportada pelo governo. Tá? E eu me lembro, já no tempo do ITA, tinha turma uns 2 ou 3 anos à nossa frente, o Braga. Tá? E a gente sempre se encontrava, não sei o quê. Não é o Braguinha, que é famoso aí, o Brigadeiro Braguinha, não. É o Braga, que foi até depois, eu acho que ele foi diretor do DAC, se não me falha a memória. Mas ele dizendo, Gondim, a Embraer não pode ficar com os militares. Nós temos uma cabeça que não é competitiva no mercado. A gente não tem essa visão de custos. Tá? Uma missão militar tem que ser realizada. Não se discute se vale a pena ou não vale a pena. Se você paga uma missão de conquista determinada coisa, você reúne o que é necessário para conquistar. Tá? Uma indústria, para sobreviver, ela tem que ser viável, ela tem que ser rentável, ela tem que ter custos compatíveis com os ganhos e tudo. Tá? Eu não entendi bem naquela ocasião, mas depois de algum tempo a coisa ficou clara.
E quando eu saí de Furnas e fui para a Elebra, eu disse, realmente, em Furnas ninguém se preocupava muito com custos. Tá? Os trabalhos eram feitos, e muitos colegas meus me diziam o seguinte, interessante, a gente vai gastar aqui não sei quantas horas fazendo um estudo para uma economia que é menor do que a gente está gastando para fazer, quer dizer, se a coisa funcionar. Tá? E aí, algum tempo depois, eu, vivendo aí no setor elétrico, eu soube uma história muito interessante, eu acho que é muito esclarecedora. Nos Estados Unidos, a parte do setor elétrico é eminentemente privado. Tá? E os commissioners estavam tendo muita dificuldade de ter referências de custo para discutir com as empresas as tarifas, os preços que podiam ser colocados. E aí criaram-se duas empresas estatais de energia elétrica nos Estados Unidos para servirem de balizamento. A BPA, que é a Bonneville Power Administration, que fica lá em Portland, no Oregon, e a TVA, que é a Tennessee Valley Authority, que eu acho que é em Chattanooga. E o que aconteceu é que os custos dessas duas empresas ficaram muito acima dos custos das empresas privadas. Tá? Então, elas foram redirecionadas para não só fazer uma discussão de preços e custos de operação, mas elas passaram a ser duas empresas de referência de excelência no setor elétrico. Então, eu fiz um estágio na BPA em 75, 76, né? Passei 15 dias lá, e até com um episódio com você, mas são empresas em que você lê os trabalhos feitos, o pioneirismo, o desenvolvimento de novas tecnologias, perspectivas novas e tudo, só é feito por essas empresas, e elas irradiam isso para as empresas de capital privado que não têm interesse de fazer essas coisas com esses investimentos que elas têm. Tá? Só para ter uma ideia, quer dizer, um pouco do ITA, no setor, em sistemas de potência, em livros que a gente via muito tempo, desde o tempo de estágio em Furnas, todo mundo se mencionava muito, eram os livros do Edward Kimberg, tá? Sobre sistemas de potência. E eu estava lá nesse estágio na BPA, passei 15 dias, e um dia eu saí com os engenheiros e fui almoçar, e sentamos numa mesa, e eu sentei ao lado de um velhinho simpático, começou a conversar, você é do Brasil, não sei o quê. Ele era o Edward Kimber. Quer dizer, para mim foi ali um momento de emoção, que eu conhecia ele como um autor assim, extremamente homenageado. Estava sentado ali comendo um sanduíche ao meu lado. Quando ele soube que eu era aluno do ITA, tinha feito ITA, ele se mostrou muito emocionado, porque ele disse, eu fui professor do ITA, ele tinha sido um dos professores que veio do MIT para dar aula no ITA. Tá? E ele disse, foi um período muito feliz da minha vida. Provavelmente, o campo estava se formando. Ele disse, minha mulher adorava montar, e nós pudemos ter, junto da nossa casa, uma cocheira com cavalos e tudo. Então, eu imagino o CTA ainda de uma forma muito primária, muito primitiva, dando esse grau de liberdade e tudo. Quer dizer, então, não só eu estava conversando com o Edward Kimber, como ele estava muito emocionado, falando e tudo. Tá, mas não vamos estender muito. Tá? Eu, na Elebra, participei de alguns projetos de transferência de tecnologia, principalmente um de SDCD, Sistema Distribuído, Digital de Controle Distribuído, com a Lídia Northrop. Tinha nesse joint venture com a Lídia Northrop, eu tinha 3 engenheiros durante 2 anos, lá, tempo direto. Foi uma coisa muito interessante. Um desses engenheiros, inclusive, era um itiano, 2 ou 3 anos depois da gente, o Márcio Abreu. Não sei se vocês o nome associa, talvez o apelido, eu acho que ele era o Canso Morno. Né? E era um sujeito brilhante, e a nossa participação foi muito boa. Tá? Eu diria que foi surpreendentemente boa, os gringos ficaram assim extremamente bem impressionados. E o americano é muito pragmático, ele não tem a besteira que os franceses, por exemplo, têm. Então, eu conto que uma vez eu recebi um telefonema de um gerente da Lídia Northrop, disse, Gondim, eu estou com um problema no nosso sistema em Palo Alto, e a melhor pessoa para resolver o problema é o Márcio. Você autoriza o Márcio viajar para Palo Alto
para resolver, passar uma semana lá e resolver o problema do sistema. Liguei, Márcio, você tem algum problema? Não, de jeito nenhum. Então, tá bom. Se isso não descontar das horas que eu tenho que, de homens-hora que eu tenho que dar para o projeto contratualmente, tá liberado. Então, tá. Anos depois, é que eu vou, quando falar o projeto da Madfrag, da Marinha, eu trabalhei com franceses, e o francês faz o que for necessário, mas não admite que alguém seja melhor do que ele. Tá? Eles têm uma prepotência, uma arrogância. Tá? Você gerenciar um grupo de desenvolvimento de software com franceses participando, você faz o teste e dá um pau. Aí você fulano, olha, dá uma olhada naquela rotina que você desenvolveu, que ela está com algum problema que deu isso assim. Não é possível, deve ter dado errado, não sei o quê. Não, fulano, isso foi feito assim, assado. Você gastava muito tempo para convencê-lo a pegar o programa e depurar, porque devia ter algum problema, e ele sentia, assim, quase que humilhado pelo fato de ter que reconhecer que tinha um problema. O americano nunca vi isso, o brasileiro nunca vi isso. Mas eu acho que, inclusive, era um problema entre os franceses, porque eles admitiam que tinham alguma coisa errada, eles entre si começavam a discriminar e fazer. Tá. Mas isso fica mais para o folclore. Depois eu tive na Engevix, foi uma escola de engenharia tradicional, né? Desse período aí, algumas coisas interessantes eu podia relatar. Uma delas foi quando, na crise, tinham demitido muita gente, a empresa estava numa situação ruim, começou a sofrer concorrências de engenheiros autônomos. Tá? Aí um diretor uma vez chegou e disse, é um absurdo, porque por preço mais baixo eles contratam a empresa, o garoto lá, o engenheiro, que faz o projeto na copa de casa, e delegam, não dão o devido valor a uma empresa que tem 35 anos de experiência. Mas, fulano, vem cá, e como é que você, com 35 anos de experiência, faz engenharia? Você pega um engenheiro e manda ele fazer o projeto. Tá? E os 35 anos ficam aonde? Tá? Que nós temos 2 milhões de desenhos, um acervo de 2 milhões de desenhos, e quem consulta esses desenhos? Como é que você acessa? Isso é somente um andar. Ali, o edifício 7 da Engevix tinha um andar inteiro que era só de desenhos em vegetal, nanquim, não sei o quê, para fazer cópia. Mas ninguém... Então, aquele negócio, vamos pensar, então, fazer um banco de dados de soluções de engenharia. Porque para você poder fazer um projeto reunindo informações que já foram trabalhadas e depuradas no campo. Tá? Aí você tem a possibilidade de dizer, tem 35 anos. Porque se chega um projeto, você, fulano, você faz, o cara vai para... faz o engenheiro com o projetista faz o projeto isolado do resto. Totalmente diabático. Então, não tem, os 35 anos ficam só na história, na agenda, coisa parecida da empresa. E ele entendeu isso. Tá? E o problema também é que aquele negócio, a empresa estava acostumada a vender homem-hora. Então, aquele negócio, projeto disso, eles estimavam quantos desenhos, então cada desenho tinha não sei quantas horas de engenheiro, quantas horas não sei o quê, e vendiam por administração, os projetos eram todos por administração. Né? Então, não havia nenhum estímulo a você melhorar a sua produtividade, alguma coisa assim, e eles começaram a sofrer concorrência de empresas, de engenheiros autônomos e tudo, mas isso é engenharia tradicional. Né? E isso começou o movimento, o próprio presidente uma vez disse assim, poxa, nós não sabemos fazer engenharia. Realmente não sabe. Né? A abordagem, tinha lá um critério que os projetos são multidisciplinares, então pegava, quer dizer, primeiro o pessoal de processo desenhava o processo, depois o pessoal da mecânica colocava os equipamentos para fazer aqueles processos, tanques, os vasos, as bombas, não sei o quê. Depois vinha o pessoal da civil para fazer o prédio para poder botar aqueles equipamentos. E, finalmente, vinha o pessoal da elétrica para fazer a energização daqueles equipamentos. E aí os caras descobriram, quer dizer, teve um caso que eu usei muito, eu não sei se é verdadeiro ou não, foi feito todo um projeto de uma planta, quando chegou no final, não tinha lugar para subestação, só tinha lugar na subestação
era lá no fundo do terreno. Então, você entrou com alta tensão, foi para a subestação e trouxe para alimentar. Se a planta tivesse sido concebida de uma maneira desfocada, eu diria até aquele negócio, pensa no projeto como um todo, depois você vai detalhando progressivamente, você chegar a dizer, eu preciso de uma subestação, arranja um lugar para botar a subestação desde o início, do que você levar a alta tensão até o final, atravessar todo o terreno, vai lá, bota a subestação e traz de volta. Então, e isso é um exemplo. Parece que também projetos de estações de metrô, aquele negócio, de repente eles descobrem que precisam botar compressores de ar-condicionado e os dutos de ar-condicionado interferem com outras coisas, então tem que rever todo o projeto, porque há interferência. Quer dizer, então eu disse, gente, vamos pensar um projeto como caixas. Você não precisa detalhar o ar-condicionado, não precisa detalhar o compressor, vai fazendo aos poucos. A coisa passa a ser uma caixa e você começa a analisar as interferências e tudo. Então, eu tinha essa visão e trabalhei muito lá dentro tentando fazer um modelo de uma engenharia tradicional, mas um pouco mais lógica, um pouco mais racional. Outro projeto que a gente teve, que eu achei muito interessante, aí eu vou contar mais pelo episódio. Em determinado momento, a empresa Engevix foi contratada para fazer um projeto básico do sistema de supervisão e controle do TEDEP. TEDEP é a rede de dutos que ligam não sei quantas bases e refinarias e portos da região de São Paulo. Tá? Você tinha uma malha de produtos, de linhas de tubulação para produtos claros, produtos escuros, uma operação complicadíssima, bombeamento em Cubatão, porto lá em Elemoa, porto em São Sebastião, refinaria aqui, refinaria ali, não sei o que, era uma coisa bem complexa, e a Petrobras queria, até por conta de um acidente que houve na Vila Socó, não sei se vocês se lembram, que foi estava havendo um bombeamento de gasolina de Santos, e houve uma trinca num dos dutos em cima de um pântano que tinha palafita lá, uma favela, e aquele negócio, o pessoal estava se dando muito bem, estava pegando gasolina, baldes e mais baldes de gasolina, até que uma fagulha botou fogo, não sei quantos mortos, uma favela toda em chamas e tudo, porque não havia um sistema de supervisão que pudesse detectar um vazamento, uma descontinuidade dessa natureza. Tá? E a Petrobras, o escritório sede, de um engenheiro que era nosso cliente, efetivamente, e eu dizia, tudo bem, vamos fazer, mas me dá um modelo operativo, me diz como é que vocês operam. E a gente visitava, conversava, não sei o quê. Não, vamos fornecer. Depois ele disse, não, faz uma coisa, vocês devem estar com uma ideia, desenhem como é que vocês acham que a gente confronta o que você desenhou com o que efetivamente é, e da parte dele não veio, o nosso ficou pronto. Disse, ficou pronto, então vamos fazer uma apresentação, marcar um seminário, você vai apresentar para o pessoal de operação como é que você entende que era nosso modelo operativo. E 2 ou 3 dias, nós temos para São Paulo, 2 ou 3 dias depois ele estava vendo um problema, eu não estou conseguindo reunir o pessoal do Planalto com o pessoal lá de Baixada, dá para você fazer? Dá, eu faço. Aí fiz na refinaria de Mauá um dia, e no dia seguinte a gente foi lá para Santos fazer lá em Elemoa. Tá? E foi muito interessante, porque eu vi 2 reações absolutamente contrárias, antagônicas. Tá? Em Mauá a gente fez, não, isso tem que ser feito assim, tem que ter um órgão que planeja, que programa, o outro executa, um verifica, você tem que fazer isso, aquilo, dentro de um modelo operativo sistematizado. E o chefe lá do setor disse, a gente, antes de pensar em sistema de supervisão, a gente tem que implantar isso que você sugeriu, tá? Em que você estabelece tarefas, responsabilidades e tudo, porque nós estamos todo dia na iminência de acidentes. Porque aquele negócio, o cara parte uma bomba sem que as linhas estejam abertas. Eles começam a bombear coisas sem saber se eu tenho espaço no tanque para receber aquela carga. Então, a gente está na iminência de acidentes praticamente todo dia. Então, antes de pensar em computador, vamos estabelecer este seu modelo, que seja por telefone, por papelzinho, o que for, mas tem que ter um fluxo de informação, de responsabilidade, de autorização e tudo. Eu saí daquele dia com a alma lavada. Trabalho bem feito, bateu firme. No dia seguinte, a gente desceu, foi para Santos fazer exatamente a mesma palestra e eu quase fui lixado. Tá.
o mesmo modelo, eu quase fui linchado. Assim de respeito quase que pessoal do engenheiro do escritório que está nos acompanhando, pedir desculpas. E depois ele explicou. É que um modelo desses, o feudo do pessoal do Porto de Santos ia ficar enfraquecido, tá? Que não é o pessoal de origem na Petrobras. O Porto o pessoal era da rede ferroviária, tá? Porque o petróleo era desembarcado lá e subia de trem para ir para a refinaria aqui de Mauá. Tá? Então, a rede ferroviária tinha um setor que abastecia os trens e subia. Depois a rede ferroviária disse, bem, levar o petróleo a gente leva bombeando. Aí criaram as linhas, o sistema de bombeamento, em vez de botar o trem. E em algum momento, diz assim, bom, petróleo passa para a Petrobras. Então esse grupo foi transferido da rede ferroviária, onde eles tinham uma autonomia, um poder, para a Petrobras. E eles nunca se subordinaram e tudo. Quer dizer, então, aqui dentro daquele espírito, o feudo poderia ser destruído, enfraquecido, diante de um modelo operativo mais racional. Então, esse é um dos problemas que eu vejo um pouco no setor, quer dizer, nas empresas públicas. Quer dizer, eles têm, às vezes, muito mais as defesas estatais, muito mais a defesa de seus interesses pessoais do que o interesse do negócio. Isso, numa empresa privada, pode acontecer, nós temos a impressão que consequências muito maiores quando para a efetiva. Tá. Agora vamos ao que efetivamente o Paulão pediu. Tá? Depois do Engevix, eu fui convidado para assumir a gerência de desenvolvimento de software do projeto Modfrag. Tá? O que é o Modfrag? Era a modernização das fragatas da classe Niterói. Tá? Um pouco retroagindo um pouco na história, nos anos 70, a Marinha fez um programa de modernização de seus meios operativos e contratou um estaleiro inglês para 6 fragatas da classe Niterói, Constituição, Liberal, tem lá Independência, União e Defensora. E esse foi um projeto bastante ambicioso para a Marinha, inclusive porque essas fragatas já tinham um grau de automação, de computadores de bordo bastante significativos, e a Marinha teve todo esse cuidado. Os computadores de bordo eram Ferrante 700, e a Cobra foi criada em função disso. O primeiro computador fabricado na Cobra era uma tropicalização do Ferrante 700, porque a Marinha tinha interesse em ter no Brasil alguém que fizesse os computadores para dar o apoio ao projeto da Marinha. Paralelamente, quer dizer, dos 6, 4 navios foram feitos na Inglaterra, os últimos 2 foram feitos aqui no Arsenal da Marinha, e a Marinha se preocupou, acompanhar, criou todo um corpo técnico que conhecia bastante bem, não só os navios, como também o sistema de combate e tudo, mas não houve uma preocupação da manutenção. Esse projeto ficou lá, e a manutenção não dava muita coisa, e essa equipe foi envelhecendo, os oficiais foram se reformando e constituíram uma empresa de engenharia de sistema, integração de sistemas, eu acho que era engenharia de integração de sistemas, e essa empresa estava criada para fazer a modernização, quer dizer, eles sabiam que os navios principalmente os sistemas estavam ficando velhos, com 15, 20 anos, eles precisariam ser substituídos, ser modernizados, e essa empresa estaria se preparando, pronta para fazer isso. Mas ela não tinha um porte para um negócio dessa natureza, então ela buscou e se associou com a ESCA, Engenharia de Sistemas de Controle e Automação, tá? Que tinha um interesse muito grande, que ela trabalhava nos projetos Civan não, naquele projeto, no momento, era DACTA, o SIDACTA, e depois... Tá. Então, quem ganhou a concorrência para fazer foi um consórcio da ESCA com essa empresa de oficiais, antigos oficiais de marinha, que tinham a competência para fazer o trabalho. Mas aí veio o problema do Civan. Tá? Quando a derrocada aquele problema, aquele escândalo do Civan, a ESCA faliu, tá?
A outra empresa chegou a querer, junto da Marinha, continuar o projeto, assumir as duas partes, mas ela não tinha porte, e a coisa estava bastante em pauta, em discussão, quando a Marinha disse, não, vamos fazer uma nova licitação. Essa empresa pequena dos oficiais, se associou com um fabricante de radares a lenha italianos, para ter o porte, ter a importância, e eles entraram na concorrência com uma proposta, mas a Elebra liderou um consórcio de empresas, pequenas empresas brasileiras, com o DCNI, que era o Departamento de Construção Naval francês, era o arsenal de marinha francês, e eles fizeram uma proposta a um preço bem mais baixo. Tá? E eles ganharam a concorrência, que foi assim, um choque tremendo, que o dono da outra empresa, quando soube que não tinha ganho a concorrência, que eles consideravam pule de 10, favas contadas, ele saiu quase que de ambulância com princípio de infarto, uma coisa assim. Tá? E a Elebra e os franceses começaram o projeto, tá? E quem era o desenvolvedor, o gerente de desenvolvimento de software, o Freud. Tá? Mas um ano depois, o Freud resolveu ir embora, e aí me contrataram e eu assumi o lugar do Freud. Freud da turma 72, não sei se lembra, pernambucano da turma 72. Tá? E aí eu comecei a ver, e foi um momento bastante interessante, porque eu também não tinha experiência na área militar, não sabia o que era efetivamente um sistema de combate, e fui desenvolvendo, aprendendo isso. E nesses 10 anos a gente desenvolveu bastante coisa. Era um software montado, todo hardware era feito no Brasil, com placas importadas, com requisitos de robustez gigantesca, quer dizer, os consoles eram levados para serem testados nos laboratórios do INPE, tá? A condições de vibração, de choque, de variações térmicas assim extremamente agressivas. Tá? Você vê um console, era uma costura de parafusos, o pessoal disse que quando se botava no shaker, aquilo parecia uma gelatina e os parafusos começavam a estourar. Saía a cabeça do parafuso para todo lado, você tinha que fazer projetos de reforço e tudo. E o sistema ficou. A modernização das fragatas era a substituição do sistema, a substituição de alguns sensores e a substituição de armamentos também. Então, a fragata tinha canhões, o canhão de 4,5 polegadas, que eram canhões de 40 milímetros, de alta taxa de tiro, tinha um míssil Exocet, ela era armada com míssil Exocet para atingir navios, tinha mísseis Aspid, italianos, são mísseis antiaéreos, tá? Tinha torpedo e tinha toda a parafernália de guerra eletrônica, quer dizer, você não só tem a detecção, como você tem contramedidas, tem despistadores, era um navio de defesa de ponto, mas bastante complexo. E o sistema de combate que nós estávamos desenvolvendo reunia essas informações todas, fazia coleta dessas informações todas, processava essas informações, porque o radar faz um giro a cada 4 segundos e te dá plots. Cabe a você pegar, associar esses plots para dizer esses plots correspondem a um acompanhamento, um alvo, que está em tal rumo, com tal velocidade, você faz a extração efetivamente daquela quantidade gigantesca de plots, você extrai dali quem é efetivamente. Então você faz, com auxílio do IFF, para identificação se é amigo ou inimigo, com a parte radar secundário, né, com interrogação e tudo, você determina se trata-se de um alvo amigo, inimigo, desconhecido, e você faz uma compilação do cenário tático. Você dá aos operadores a cenário tático e você faz uma avaliação das ameaças. Tá? Você verifica dentro daquele cenário tático quais são os alvos desconhecidos ou sabidamente inimigos que estão mais próximos de entrar no que eles chamam de círculo vital do navio, ou seja, uma posição em que ele passa até atingir, e você tem que começar a tomar medidas ou engajá-lo em alguns canhões e tudo. Então, você tem os rastreadores, você
passa aquele acompanhamento para um rastreador, que aí se fixa sobre o alvo, dando condições de posição muito detalhadas, muito esquisitas, muito precisas, para que você possa usar isso para fazer, então, o seu cálculo de tiro e poder, então, fazer uma reação de destruição ou de defesa, vamos dizer assim. Tá? A mesma coisa se você tem um sonar, que é um sensor abaixo d'água, detecta a presença de um submarino, aí você tem que acompanhar esse submarino e... Bueno, como você avalia o resultado do teu trabalho no desenvolvimento? Quer dizer, você se empenhou, você trouxe, de certa maneira, uma modernidade, uma dedicação, uma visão mais, vamos dizer, mais sistêmica. Acho que você estava numa posição importante ali, você estava, vamos dizer, bem localizado, uma pessoa legal para atingir a meta que se buscava. Hoje, sobre o resultado do trabalho. Então, vamos dizer, política, mas a questão prática, a questão tecnológica, numa situação em que, de certa maneira, estava se buscando uma capacitação interna, né, do país. Né? Deixa eu fazer alguns comentários em relação a isso. Quer dizer, foi um desenvolvimento feito aqui, quer dizer, dizem que o único sistema de gerenciamento de combate desenvolvido abaixo da linha do Equador, tá? Foi feito intrinsecamente no Brasil. Nós tínhamos na equipe da empresa, a empresa tinha uma equipe grande, a gente teve muitos oficiais da Marinha reformados que tinham comandado navios, tinham sido oficiais de operação de bordo, então eles conheciam muito bem, se juntou com uma equipe de desenvolvimento, eles se juntaram numa equipe de desenvolvimento, então havia uma troca muito grande, e o resultado, eu acho que foi muito interessante. Os 6 navios que foram modernizados ficaram muito bons. Tá? O resultado, e eu digo com até um certo orgulho, porque havia dentro da própria Marinha, por parte de muitos oficiais, uma descrença muito grande. Tá? Você tinha oficial de Marinha que dizia o seguinte: vocês são malucos, vocês acham que vão conseguir controlar um canhão? O inglês levou 20 anos para conseguir controlar esse canhão, vocês acham que vocês vão conseguir controlar esse canhão? Tá? E nós conseguimos. Até quem diga, ele não disse isso na minha frente, eu sei quem é esse oficial, mas é o seguinte: se vocês controlarem esse canhão, eu vou dançar nu na praça, no meio lá da escola naval. Tá? Nós controlamos, ele não dançou nu no meio da praça naval. Tá? Isso fica muito no folclore da coisa, mas é verdade. Quer dizer, então havia, dentro da Marinha, gente que acreditava, apostava e tinha muito orgulho do que estava sendo feito, e muita gente descrédula. Mas esses discretos, a partir de algum momento, começaram a verificar que tinha resultado, que a coisa estava acontecendo. Tá? E eu acho que a importância, vou pegar 2 aspectos aí. A Marinha brasileira sempre usou navios, vamos dizer, ou navios usados, nós trouxemos muitos destroyers contra torpedeiros americanos depois da guerra, trouxemos um porta-aviões velho, inglês, que tinha passado pela Austrália, nós trouxemos submarinos alemães, tá? Então, aquele negócio é meio assim. Esses navios foram navios ingleses construídos para o Brasil. Tá? Projetos já adequados e tudo. Mas a cultura de operação sempre foi uma cultura importada. Então, dentro da Marinha, você sentia o pessoal de contra-torpedeiro baseado na cultura americana, os da fragata com cultura inglesa, outros com a cultura daqui, quer dizer, então, não havia uma cultura brasileira. Tá? É besteira, mas é aquele negócio, você ter no seu cenário tático símbolos que representem um determinado tipo de alvo, navio, tal, determinado tipo, comum em todos os navios, seria muito importante. Pois não? Abra o seu microfone.
Pronto, abri, né? Abri. Você... nessa época houve a Guerra das Malvinas ou a Malvinas já tinha passado? Malvinas foi antes, tá? Foi antes? Inclusive, as Malvinas tiveram aquele impacto no Brasil também, que o Brasil estava começando um programa. Depois do programa dessas 6 fragatas, o Brasil fez um programa com a Inglaterra, mais ou menos nos mesmos moldes, de fazer corvetas, navios um pouco menores, tá? E os navios eram para serem de cascos de aço e superestrutura de alumínio, como as fragatas são, tá? Aí houve um ataque a Sheffield, que era uma fragata inglesa, e que, como ela era o que eles chamam de navio de cristal, para não ser atingida. Ela foi atingida por uma besteira lá qualquer, e ela pegou fogo durante 3 ou 4 dias de forma irreversível, tá? Era um navio moderno, orgulho da marinha inglesa, que foi atingido por um Exocet, e o alumínio queimou durante 3 ou 4 dias, o navio acabou sendo rebocado e afundou nesse reboque, tá? E aí um minutinho só, Porto, levou-se a rever o projeto. E os navios estavam em projeto, aí o que é que fizeram? Vamos fazer superestrutura de aço, para evitar o problema que aconteceu com a Sheffield. Consequência, os navios passaram a ter um centro de gravidade muito mais alto. E para não ficarem estáveis, eles ganharam uma quilha, uma quantidade, um contrapeso na quilha de chumbo muito forte, muito grande. Então, eu nunca andei numa dessas corvetas, mas o pessoal dizia que era um navio que parecia o João Bobo, que ele ia estável, mas balançando muito, e tinha, pelo que me disseram, uma restrição de você não operar satisfatoriamente tiro a partir de Mar 3 ou Mar 4, quer dizer, você não conseguia que o navio estabilizasse suficientemente bem para você poder compensar com a movimentação do canhão. Porto, por favor. Você levantou o dedo. Não. Não? Eu não quero perguntar já, não. Obrigado. Então, é isso. Essa sua pergunta, Paulão, eu acho que, além da independência operativa, de você criar uma cultura operativa brasileira, você também tem que pensar um pouco na independência tecnológica. Tá? Não tenha dúvida que aquele negócio, eu não sei se eu já falei isso, mas eu repito aqui com prazer, tecnologia, ou você desenvolve, ou você não tem. Eu não acredito em programas de transferência de tecnologia. Porque quem transfere tecnologia vai dizer, faz assim, faz assado. Isso é receita de bolo, não é tecnologia. Tecnologia é você saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, o que você não deve fazer e por que não deve fazer. E você só aprende isso ralando o rabo nas pedras. Tá? Realmente é um trabalho árduo e complicado. Tá? Então, esse desenvolvimento, um minutinho só para acabar, quer dizer, nós tínhamos franceses, tá? Eu senti, em muitos momentos, os próprios franceses sabotando o trabalho que a gente estava fazendo. Tá? Há momentos nós tínhamos, todo o desenvolvimento estava sendo feito em cima do VxWorks, que era um sistema operacional em tempo real. E os franceses queriam que o sistema desse errado, para que, num momento de desespero, a gente fosse buscar o CENIT, que era o sistema que eles tinham usando o AIX, da IBM. Né? Então, toda vez que a gente pedia um desenvolvimento de driver para o VxWorks, determinada placa, por alguma coisa, eles queriam também que se fizesse o driver para o AIX, para aquela placa específica. Mas, você está entendendo? Eles apostaram durante muito tempo no fracasso do grupo, no projeto, para poder, no desespero, para marinhos não ficar sem coisa nenhuma, então faz uma coisa, traz o CENIT que já está pronto. Tá? Ou não? Gondinho, o Brasil teve um fracasso enorme na tentativa de desenvolvimento autônomo da informática. Concorda? Tentaram... Eu não sei, eu gostaria de analisar isso com mais calma. Tentaram desenvolver a informática por meios autônomos, totalmente no Brasil. Uma área de tremenda rapidez, né? De tremenda mudança de paradigmas, né? Mudança de técnicas, tecnologias. E o
o Brasil não conseguiu acompanhar internamente e desenvolver tecnologia própria, porque é uma área que a gente vê que pouca gente consegue estar, e hoje está na mão de muito poucas empresas, né, tecnológicas, ou americanas, ou japonesas, ou coreanas, mas com restrição no chip e no processo de diminuição do elemento processador, né? Essa realidade foi um tiro, quer dizer, um tiro na água, né? Estamos falando aí da Marinha, esse foi um tiro na água. E de certa maneira, colocou o Brasil eu acho, numa outra perspectiva, né? Que talvez agora a gente não esteja mais, não seja possível mais, que essa questão seja presente. Eu não sei, quer dizer, eu tenho uma visão um pouco diferente. Ó. Eu vivi dentro da Elebra na época que estava reservas de mercado. Nós estávamos com projetos de transferência de tecnologia. Tá? E eu vou dizer a você o seguinte, eu acho que a Elebra usou mal, as empresas brasileiras usaram muito mal a reserva de mercado. Tá? Elas se esconderam atrás de uma reserva de mercado para ganhar dinheiro e não realmente consolidar a tecnologia. Tá? A tecnologia do SDCD que a gente trouxe para cá, nós fomos sortudos, porque a Lisenort deu muito pouco apoio a gente teve que se virar por conta própria, que a transferência de tecnologia foi quase nada. Tá? E nós, naquele momento, meus engenheiros, principalmente o pessoal do comércio, ficava danado, porque a Yokogawa dava um belíssimo apoio à empresa que estava fazendo transferência de tecnologia do equipamento, os concorrentes da Yokogawa japonesa e outra da Bristol, quer dizer, tinha uns 3 ou 4 empresas trazendo tecnologia de SDCD e elas recebiam. Quando você tinha reunião, potenciais clientes, eram japoneses que vinham da Yokogawa fazer apresentação. Eles entraram, nunca veio. Nós tínhamos que apresentar e conhecer o sistema para fazer. Tá? A grande vantagem, já não estava na Elebra quando isso aconteceu, que quando foi a hora de fazer o sucedâneo desse equipamento, o Max One, depois saiu o Max 1000 ou coisa parecida, tá? A Lisenort convidou a Elebra para mandar engenheiros e participar numa sociedade. Nós realmente, por deficiência da estrutura de apoio, a gente teve que realmente ralar o rabo, tá? Fez com que a gente se assenhorasse mais da tecnologia e foi capaz de fazer isso assim, assensado. Em relação a esse SDCD, deixa eu só fazer um comentário, quer dizer, eu acho que talvez nos falte um pouco de foco e objetividade. Eu, uma das vezes que fui aos Estados Unidos, encontrei lá o gerente do produto, e o produto era baseado no microprocessador Z80. Já estava se falando no Z80, no 8086, máquinas de 16 bits, aquilo ainda era de 8 bits e tudo. Aí eu disse, fulano, o produto de vocês está com tecnologia atrasada, vocês ainda estão com chip, os primeiros chips da geração de 8 bits já está falando de 16 bits. Ele disse, por que eu preciso de chip de 16 bits? O Z80 é um chip barato, extremamente confiável. Eu tenho 4 suppliers no mercado, eu não fico dependente de um deles, tá? E ele faz tudo o que eu preciso. Eu tenho o desempenho de fazer tudo que o meu sistema precisa fazer. Por que eu vou trocar? Né? Aquilo, para mim, foi uma lição de pragmatismo tremendo. Eu não estou mais envolvido na Marinha, mas eu participo de um desses grupos de WhatsApp, do pessoal de desenvolvimento lá, e outro dia alguém botou uma notícia de que a atualização do software dos avionics do Boeing 747 é feito por disquetes de 3,5 polegadas. Absurdo, não sei o que. Nesse momento ainda está se usando disquete de 3,5 polegadas. Eu disse, olha, americano é extremamente pragmático. Tá? Se não há justificativa tecnológica para trocar, se o 3,5 está funcionando,
por que trocar? Né? Aí um rapaz que tinha trabalhado com a gente, que está hoje morando e trabalhando no Canadá, ele disse, o canadense é pior ainda. Você, para trocar alguma coisa que está funcionando, tá, tem que justificar muito a melhora sob vários aspectos. Tem que melhorar o desempenho, tem que melhorar a confiabilidade, tem que melhorar o custo, porque senão não vale a pena mexer. Tá? No CEPEL, as coisas não andavam, porque aquele negócio, começa a fazer um projeto 80-80, aí sai um paper falando de que saiu um chip, o processador 80-85. Para tudo, vamos estudar o 80-85. Agora o 86, quer dizer, você estava sempre correndo atrás da última palavra. Tá? E não chegava a nenhum final. Gondino, eu estou deslocando um pouco a conversa, mas pensando mais do lado, não do lado militar, vamos dizer, né? Acho que tem razões do lado militar que são diferentes das razões do lado do consumo de divertimento, né? Do consumo da tecnologia de divertimento. Não é bem essa palavra, mas hoje as empresas delegaram à China para fabricar o iPad, todos os equipamentos do Ocidente são fabricados na China, né? Empresas de capital, empresas de tecnologia. A tecnologia, eu acho que continua sendo nas suas matrizes. Tá? Mas veja, a capacidade, mais ou menos, aí você já falando, a capacidade produtiva do chinês, o chinês ele faz um produto da holandesa Valita, né, que é holandesa, e aí ele põe a Candense ali do lado e faz concorrência, vende muito mais barato a Candense, o produto. Então, assim, a coisa nessa área da eletrônica, ela é de um avanço, de uma rapidez, de uma velocidade tal que muito dificilmente a gente conseguiria desenvolvimento autônomo no Brasil. Uma questão que me vem e todos esses chips, esses 80, essa produção de chip, para chegar a nível militar, tem que ser super selecionado, não é isso? Você vende para o mercado comercial, é muito pior, né? Tem que ter uma seleção, uma configuração de que ela é um chip seguro, né? Com muito mais rigor, né? E nós perdemos o bonde aqui no Brasil. Mas você consegue, se você não conseguir a última palavra, você consegue coisas suficientes para você agregar um pouco da sua engenharia e desenvolver em cima delas. Então, sem dúvida nenhuma, existem alguns problemas. Tá? Esses navios, as fragatas, receberam sonares novos, sonares americanos, tá? Numa categoria que era usada teoricamente pela NATO, pela OTAN. Tá? Mas quando os navios começaram a entrar em exercício, a qualidade do resultado que o sonar era muito primário, muito ruim. Os acompanhamentos submarinos eram muito instáveis. O submarino, às vezes, reportava numa direção, depois em outra direção, velocidade, tudo, coisas absurdas. Tá? E nós questionamos muito ao técnico. Não é possível. Esse sonar não está no padrão da OTAN. E ele acabou confessando que o radar era o mesmo, mas algoritmos de extração, de filtragem da OTAN não eram disponíveis para serem vendidos. Tá? Então, nós usávamos o mesmo equipamento com filtros, os algoritmos de filtragem de segunda categoria. Tá? Eles não vendiam, não entregavam realmente o filé mignon da coisa.